Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Rogério Lourenço e este é um canal onde nós ensinamos a palavra de Deus através das revistas da CPAD, na classe dos adultos, da Escola Bíblica Dominical, e também com temas avulsos. Toda semana nós temos vídeo aqui. Então, se você não é inscrito ainda, eu quero pedir você que se inscreva, me ajude aí, no crescimento do meu canal e também assistir o vídeo até o final, porque você não conhece meu conteúdo. Se você assistir até o final, você vai saber, o que eu ensino aqui, como é o meu método. E talvez, se você gostar, você também deixa o like e compartilhe este canal, esse vídeo, este canal nas suas redes sociais, ok? Também você que já é inscrito, que Deus te abençoe, sempre aqui acompanhando o meu canal, sempre deixando um comentário. Isso é muito bom, porque o YouTube entende, tanto o like como o comentário, que o vídeo está sendo acessado e ele é de relevância para outras pessoas. Então ele indica, a plataforma indica o meu vídeo para outras pessoas através do seu like, do seu comentário. Ok? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Vamos hoje para a última lição do trimestre, do primeiro trimestre, Estudamos aí Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Pastor Elinaldo Renovato de Lima, nos ensinou aqui através de 13 lições, 12 hoje a última lição nesse trimestre, tá bom? Que Deus te abençoe e na semana que vem já iniciaremos o novo trimestre, que vai falar sobre família, um assunto muito rico que nós vamos aprender. Então, lição 13 vai ser ministrada em sala de aula no dia 26 de março. Aviva, ó Senhor, a tua obra. O texto áureo diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, capítulo 3, versículo de número 2. Verdade prática, é vontade de Deus avivar a sua obra nesses últimos dias até que o Senhor Jesus volte. Que verdade prática forte, É vontade de Deus avivar a sua obra nestes últimos dias até que o Senhor volte. A leitura bíblica em classe é muito importante que você realize esta leitura. Está no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2 e depois versículos 16, 17, 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, e a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos agora para a introdução da nossa lição, apresentação aí dos tópicos. O que nós vamos aprender hoje? O clamor pelo avivamento. Vamos estudar hoje, ver aqui o texto de Abacuque,
quando ele clama a Deus, né, por um avivamento. No tópico 2, o avivamento pela palavra. Então nós vamos aí ver a necessidade de ouvir a palavra, a necessidade de temer a Deus, né, a necessidade de clamar por um avivamento. E no ponto 3, nós vamos ver avivamento, questão de vida ou morte. Que o crente que não avivar-se, né, aquele que não se avivar, ele vai, aquele que não deixar Deus o avivar, melhor dizendo, que ninguém se auto-aviva, né? Aquele que não buscar o avivamento e não deixar Deus avivá-lo, ele pode morrer espiritualmente e perder a sua salvação. Ok? Então vamos para o primeiro ponto aí da nossa lição de hoje. Primeiro ponto diz o seguinte: o clamor pelo avivamento. Subtópico 1, a intercessão angustiada do profeta. Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá como mensageiro de Deus. O que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração. Então Abacuque ele viveu, né, o contexto histórico aí de Abacuque é a depravação, a imoralidade da nação de Judá, o reino do sul. Abacuque ele profetiza nesse contexto, né? Não é uma profecia diretamente voltada para Judá, mas o contexto diz, né, que indiretamente é uma profecia referente a Judá. É que o profeta Abacuque, o seu livro é um pouco diferente dos outros profetas que profetizaram diretamente para uns para o reino do norte, Samaria, capital Samaria, outros para o reino do sul, capital Judá. Então aqui ele começa lá no capítulo 1, né? Versículo 2, ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio, e por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então, Abacuque está vivendo um contexto histórico, né, tenebroso na região de Judá, no reino de Judá, né? Os israelitas estão pecando, estão desobedecendo a Deus, estão promovendo violências, idolatrias e assim por diante. Então o profeta ele clama por um avivamento, para que Deus resolva aquilo ali. É um clamor. O livro de Abacuque, ele é um diálogo, né, entre o profeta e Deus. Então Deus ele vai mostrar, ou melhor dizendo, o profeta ele vai clamar a Deus, indagando por que Deus não age, né? Deus está vendo ali todo aquele tipo de pecados, né, tipos de pecados, e Deus não age. Então essa era a indagação do profeta. Por que Deus permite que a nação viva em degradação moral? Aí, o ponto 2, temos aí a aparente indiferença de Deus. Por que aparente? Porque Deus ele não está indiferente, né? Não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Deus está vendo tudo. Então Deus estava vendo ali a violência, o litígio, tudo que Judá estava fazendo, Deus estava vendo. Deus ele não fica indiferente a essas coisas, né? Só que Deus ele é misericordioso. Então, nós vamos ler um texto aqui agora em Ezequiel, capítulo 33, o versículo de número 11. 33, versículo 11 diz o seguinte:
Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então aqui, por que Deus ainda não tinha agido? O profeta Abacuque estava ansioso para Deus agir, para Deus julgar, para Deus promover um avivamento, mas por que Deus ainda não tinha agido? Por causa da sua misericórdia e da sua longanimidade. Tá? Então Deus, ele é longânimo. Ele não age com juízo na hora que o homem quer. Ele tem os seus planos, a sua longanimidade, o seu jeito de agir é diferente do ser humano. Então, por isso que às vezes confunde a nossa mente, porque Deus não age de acordo com aquilo que nós achamos que ele deve agir. E aí no subtópico 3, a resposta pronta de Deus, né? A resposta de Deus veio em forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. E aqui é uma lição muito grande, muito linda, né, para nossas vidas. Por quê? Porque Deus ele responde. Deus ele responde, só que ele responde de uma maneira que o profeta não esperava. No capítulo 1 de Abacuque, versículo 6 e 7, Deus responde: porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. E aí ele vai indo, né? Os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, tal. Então agora Deus responde, só que não é a resposta que Abacuque queria. Então aqui nós aprendemos o seguinte, que o avivamento, ele não vem do jeito que nós queremos. O agir de Deus na nação de Judá, o agir de Deus na igreja de hoje, não vem do jeito que nós queremos. Nós queremos um avivamento, mas o avivamento, ele vem da maneira que Deus quer e não da maneira que nós queremos. Nós precisamos entender esta verdade na nossa vida. Deus tem o desejo de avivar o seu povo. Precisamos clamar por um avivamento. Porém, Deus não age como age o homem. E às vezes confunde a nossa mente, que nós oramos querendo uma coisa e Deus vai e faz outra. Ok? Então encerramos aqui este primeiro ponto, que você possa, se você tiver alguma dúvida, deixar aqui nos comentários, né? Deixa aqui um comentário, né? Porque é muito importante você deixar um comentário. A plataforma, ela entende que você está interagindo conosco porque o assunto é interessante. Então, se você deixar um comentário, deixar o like, ajuda bastante, ok? Aí na sinopse do ponto 1, né, do resumo do ponto 1, diz assim: o clamor por avivamento passa por um momento de angústia diante de Deus, que não se mostra indiferente para responder. Então, o avivamento necessita, para ele vir, é necessário um grande clamor, um arrependimento. E nós vamos ver aqui a palavra, né, a oração e assim por diante. Então, vamos para o ponto 2. Ponto 2. O avivamento pela palavra. Então, Abacuque 3, versículo 1, parte A, diz: ouvi, Senhor, a tua palavra. Então, para que haja um avivamento, é preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Nós nos enganamos quando achamos que avivamento é barulho, avivamento é movimento corporal sem a palavra, sem a doutrina, sem a instrução. Isso não é avivamento. Avivamento vem pela palavra.
pela palavra pregada. O que é avivamento? É nós termos um despertamento de Deus para nos voltar para Ele. Deus colocar em nosso coração o interesse pela palavra, tanto na leitura, como no estudo, quanto no ouvir a palavra, né? É Deus colocar em nosso coração o desejo de servi-lo, de santidade, de oração, de missões. Isso é avivamento. E quem produz em nós esse avivamento é o Espírito Santo por meio da palavra, porque a Bíblia diz em Efésios que a palavra ela é a espada do Espírito. Então é preciso ouvir a voz de Deus com atenção. É preciso ouvir o que Deus diz na palavra para nós termos uma vida avivada. Segundo, temer a Deus. Então Abacuque diz, ouvi a tua palavra e temi. Então o temor a Deus aqui, né, não tem nada a ver com medo, com pavor. Temor aqui é reverência, respeito, é colocar Deus em um lugar de honra. Então, temer a Deus, né? Temer a Deus é honrá-lo, é respeitá-lo, é reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele está acima de todas as coisas. Então, é preciso ouvir a palavra, tá? Mas não só ouvir, mas deixar o Espírito Santo, a palavra de Deus, produzir em nós o temor. Porque quando a palavra de Deus produz o temor em nós, nós vamos honrar a Deus, nós vamos respeitar a Deus, temer a Deus, vamos ter realmente e viver como se Deus fosse realmente o nosso Senhor, e Ele é. Ok? Então, o temor a Deus. E o ponto 3, subtópico 3, o clamor pelo avivamento. Então, Abacuque ele está rogando a Deus para que Deus avive a sua obra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Então, Abacuque agora ele está. Nós aprendemos lá no comecinho do trimestre que um dos pré-requisitos para um avivamento é a crise moral, crise espiritual. Então você que estudou as primeiras lições, lembra disso. A crise é o pré-requisito para o avivamento. Então, Judá, no momento histórico em que Abacuque viveu, está vivendo uma crise moral. O povo está pecando, está desobedecendo a Deus. Então é o cenário perfeito para iniciar um clamor por um avivamento. E é isso que Abacuque vai fazer. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Ok? Então, a sinopse aqui do ponto 2 diz: o avivamento pela palavra de Deus produz temor ao Senhor. E pela palavra, ou pela sua palavra, o povo de Deus deve clamar por avivamento. Então, o avivamento pela palavra de Deus produz temor. Pela palavra de Deus, o povo clama por um avivamento. Ok? Vamos encerrar esse ponto, mas se você tem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários. Volto a dizer, o comentário é muito importante, né? Deixa aí um comentário, até às vezes uma discordância, não tem problema. Coloque aí que nós vamos interagir e aprender a palavra de Deus juntos. Ok? Então vamos para o ponto 3, ponto de número 3. O avivamento, questão de vida ou morte. Olha que coisa forte isso aqui, né? Subtópico 1, o clamor pela misericórdia de Deus. Então Abacuque, ele vai orar, nós acabamos até de ler esse versículo, né? Mas vamos ler novamente o versículo 2 do capítulo 3, está na sua revista aí, na leitura bíblica em classe. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então, além de clamar por um avivamento,
Abacuque clama pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Então, o que acontece? Deus, ele vai mandar o juízo, né? Nós vamos ver que Judá foi julgada, né, pelos seus pecados através do exército de Nabucodonosor, como Deus falou a Abacuque: eu vou suscitar os caldeus, né, e eles vão vir contra vocês. Isso se cumpriu, né, nos anos 605, 597 e, por último, a última invasão em 586 a.C. Datas aproximadas, né, logicamente. Então Deus enviou, Deus enviou o juízo, e esse juízo, né, se Deus não tivesse misericórdia, ele não pouparia quase ninguém. Tanto que o povo foi cativo, muitos morreram, né? Mas Deus ainda deixou um remanescente. Então, diz aí na sua revista que o profeta sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ante o peso da mão do Senhor sobre suas maldades. Abacuque, como um servo de Deus, com relacionamento com Deus, um profeta que orava, pode ver que o livro dele é um diálogo, é uma oração, ele sabia que a decadência espiritual e moral do povo, né, se Deus não tivesse misericórdia, todo o povo pereceria. Todo o povo pereceria. Então ele vai orar e vai buscar: Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ou seja, o Senhor vai se irar, porque o Senhor não suporta o pecado. O Senhor não tem o inocente, o culpado por inocente. Porém, o Senhor também é um Deus misericordioso. Tem misericórdia do teu povo. Que é o ponto 2, né? Subtópico 2. Deus é misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Aí você pode me perguntar assim: mas pastor, a Bíblia diz em João, o que a Bíblia diz em João capítulo 9, Evangelho de João, capítulo de número 9, versículo 31 diz assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Então, Deus não ouve a pecadores, Deus não ouve a pecadores impenitentes. Mas o pecador que se arrepende, é o que está escrito aí, né? Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente. Então Deus não ouve a pecadores impenitentes, pecadores que não querem se arrepender, pecadores que não estão nem aí para Deus, para o que Deus faz, para o que Deus é. Então Deus não ouve a pecadores. Mas nesse caso aqui, Deus, ele ouviria, né, o clamor de alguém arrependido. Aconteceu isso com Davi, quando Davi vai enumerar o povo, né? Deus se ira com ele e Deus dá 3 alternativas através do profeta Natã para que Davi escolha qual, né? E qual que ele escolhe? Lá em 1 Crônicas 21:13 diz: caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas não caia eu nas mãos dos homens. Ou seja, ele sabia que ser julgado por Deus, né, seria melhor, porque Deus é misericordioso e o homem é impiedoso. Lamentações 3:23, Jeremias escreve: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Olha que coisa interessante, né? E aí o subtópico 3, clamemos a Deus. Então nós estamos vivendo atualmente num mundo bem semelhante à nação de Judá no contexto histórico de Abacuque. Para não dizer, né, que nós estamos vivendo dias piores ainda.
do que aquele tempo. Exatamente só Deus sabe, né? Mas uma impressão minha é que nós estamos vivendo dias piores. A depravação moral no mundo tornou uma endemia, né? Tomou conta do mundo. Então, em grande parte, não há mais o menor sentimento de vergonha e pudor. Paulo, ele profetiza isso, né? A Timóteo, no capítulo 3 de Timóteo, na primeira epístola a Timóteo, Paulo, ele profetiza isso. Olha o que ele diz, capítulo 3, versículo 1 em diante. Capítulo 3, 1 Timóteo. Timóteo 3, do 1 ao 5. Segunda Timóteo 3, do 1 ao 5 diz: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos e vainos, sem afeto natural, várias características de pessoas que viveriam nos últimos dias. E nós já estamos nos últimos dias. E estes últimos dias são caracterizados pela depravação, pelo aumento do pecado constantemente. Então nós precisamos clamar a Deus por um avivamento, né? Quando você estuda os avivamentos da história, você vê que o avivamento ele atingia a sociedade, não só a igreja, mas ele atingia a sociedade. Pessoas se convertiam, aos milhares deixavam de se prostituir, deixavam o crime, deixavam de bater, né? Muitos batiam nas mulheres, bebiam, batiam nos filhos, espancavam, muitos se convertiam e aceitavam o Senhor e o avivamento se concretizava. Então, nosso clamor deve ser: Senhor, aviva a tua obra. Amém? A sinopse desse ponto 3 diz: o avivamento é questão de sobrevivência espiritual do cristão. Isso aqui é muito sério, porque o crente que não for avivado, ele vai definhando espiritualmente. Ele vai definhando a sua vida espiritual, até ele morrer espiritualmente e perder a sua salvação. Isso é muito sério, devemos tomar muito cuidado com isso, no nome de Jesus. Vamos fazer aqui agora uma breve recapitulação. O que nós aprendemos hoje nesta lição? Primeiro, o clamor pelo avivamento. Vamos ver, vimos aqui Abacuque clamando por um avivamento. Depois nós vimos, melhor dizendo, o avivamento pela palavra. Então Abacuque ouviu a palavra: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Então vimos o temor a Deus, né? Que o avivamento gera o temor, a palavra gera temor. E por fim, nós vimos que o avivamento é questão de vida e morte. Ou seja, Abacuque ora: Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia, senão vai morrer todo mundo, o Senhor vai matar todo mundo. Tem misericórdia, aviva o teu povo para que ele se converta e seja livre desse juízo, ok? Então essa foi a nossa última lição do primeiro trimestre, aviva a tua obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Que Deus te abençoe, você que esteve aqui o trimestre todo acompanhando, né, as lições. Que Deus em Cristo te abençoe. Na próxima semana nós já vamos iniciar a nova revista, segundo trimestre de 2023, e eu espero você em nome de Jesus.